dando continuidade, gente, às nossas entrevistas, que faz parte da disciplina de comunicação e linguagem, e tem como tema monografia, escrita acadêmica e formação do pesquisador, como recorte o processo da escrita acadêmica, um mistério ainda a ser desvelado na formação de professores. Hoje vamos conversar com a convidada que já passou por essa experiência e concluiu sua graduação em pedagogia pela UF. E antes de começar com as perguntas, eu gostaria de pedir que você se apresentasse. Boa tarde, Dayana. Boa tarde, meu nome é Dayana Viana Vieira, eu tenho 30 anos e, conforme a Vitória falou, eu sou formada em pedagogia e estudei na UF no período de 2018 a 2023. E em 2024 eu fui aprovada num concurso público e atualmente sou servidora na Rede Municipal de Educação de Niterói e atuo na educação infantil. Nossa, que incrível, parabéns. Obrigada. Agora nós vamos estar dando início às perguntas. A primeira pergunta é: quando você iniciou a etapa da monografia, quais emoções, expectativas marcaram esse momento? Por exemplo, receio, motivação, insegurança. Como você lidou com essas emoções ao longo do processo? Então, quando eu iniciei o processo de escrita da monografia, eu fiquei com medo, né? Que é algo, acho, um sentimento normal, aquela insegurança, porque eu resolvi mudar de tema. Inicialmente, eu pensava em escrever sobre educação de surdos, e aí acabou que eu mudei de tema porque eu entrei num grupo de pesquisa. E aí, por conta dessa insegurança e o medo de não conseguir escrever o trabalho, entregar no prazo correto, e eu acabei trancando a monografia 2. Mas aí depois a minha orientadora conversou comigo e me encorajou, e aí eu consegui dar prosseguimento na escrita no semestre seguinte. Entendi. Eu vou partir para a pergunta número 2, pode ser? Sim, claro. Você já tinha clareza sobre o tema, né? Foi algo que você até chegou a comentar, né? A área de interesse que você queria investigar desde o início, se você já tinha isso claro. E quais foram os fatores pessoais, acadêmicos ou profissionais que influenciaram na escolha do seu tema? Então, conforme eu disse, né, no início eu pretendi escrever algo sobre a temática de Libras, pois o tema da redação do Enem que eu fui aprovada falava sobre os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Só que aí, né, meu rumo acadêmico acabou me levando para outros caminhos, porque eu ingressei no grupo de pesquisa, então eu acabei resolvendo escrever sobre minha experiência de campo. Só que aí, no longo dessa jornada, né, em 2020 veio a pandemia da Covid-19. E fez mais sentido para você naquele momento. Isso. E aí, as aulas foram suspensas. Aí eu fiquei, assim, meio sem saber se a gente ia voltar àquela vida normal, como antes. E aí, teve algumas mudanças na UF. E com isso, para poder a gente ter aulas remotas. E aí eu me inscrevi para participar como bolsista a ANP, que era para atividades não presenciais. E, no caso, eu me candidatei para ser tipo uma monitora na disciplina de didática, que era ministrada pela Valceia, que foi minha orientadora. E quando eu participei do processo seletivo, eu fiquei em segundo lugar na classificação, acabei não trabalhando como bolsista ANP. Mas aí, durante a entrevista, a Valceia, ela tinha divulgado que ela tinha um grupo de pesquisa e perguntou quem tinha interesse de participar. Aí eu indiquei, né, interesse, e algum tempo depois, aproximadamente uns 2 meses depois da entrevista, ela entrou em contato comigo e perguntou se eu ainda tinha interesse de participar do grupo de pesquisa. Eu respondi que sim e acabei ingressando no grupo NECERS, que significa Núcleo de Estudos em Comunicação e Educação, Etnografia e Representações Sociais. E eu entrei como bolsista pelo programa Licenciaturas.
Inicialmente eu pesquisava remotamente, né, por conta da pandemia, mas aí depois de tomar as doses das vacinas, todas elas, né, eu passei a pesquisar presencialmente na escola. E a minha participação no grupo, ela durou até bastante tempo. Então, depois que finalizou a bolsa do programa Licenciaturas, eu comecei a bolsa de extensão. Quando ela finalizou, eu ingressei como bolsista de iniciação científica. E aí, diante das minhas experiências, vivenciada com um grupo de pesquisa, eu acabei intitulando minha monografia de Memórias de Campo, uma análise escolar em tempos de pandemia e pós-pandemia. Acho que fez todo sentido com o momento que você estava vivenciando, né? Sim, sim. Agora eu vou estar partindo para a pergunta número 3, que refletindo sobre a formação que você recebeu no curso de pedagogia, de que forma as disciplinas e experiências vividas contribuíram ou não para o enfrentamento dos desafios do trabalho da conclusão de curso? Você se sentiu suficientemente preparada para esse momento? Você acha que as disciplinas obrigatórias ou as demais experiências que você teve dentro do curso contribuíram, te ajudaram, te prepararam? Você acha que foi o suficiente para te preparar para esse momento da escrita? Sim, porque a formação que eu recebi no curso de pedagogia me ajudou assim a amadurecer no processo de escrita. A disciplina que... À medida que eu ia cursando as disciplinas, eu percebia que eu ia melhorando. Às vezes eu até consultava trabalhos anteriores que eu já tinha feito, eu ficava percebendo a mudança, sabe? E no início da minha trajetória na graduação, eu me sentia muito perdida, porque eu não tinha muito conhecimento sobre escrita acadêmica. Eu venho de escola pública, então, assim, foi tudo muito novo para mim. Eu não tinha familiares que tivessem cursado uma universidade pública e que pudessem me ajudar nesse sentido. Então, eu fui aprendendo ao longo do caminho. Diana? Oi? Tá me ouvindo? Diana? Dayana? Sim, agora sim. Tá me ouvindo? Você conseguiu ouvir minha resposta? Sim, Dayana, pode falar, pode continuar. Eu ouvi só até a parte que você disse que que você se sentia bem perdida, né? Por não ter tido, né, nenhum parente também que conhecesse essa questão da escrita acadêmica no início, por você ainda não ter tido contato com isso. Foi até aí. Sim. Então, eu só finalizei dizendo que eu fui aprendendo mesmo ao longo do caminho, né? Com outros colegas que também estavam nessa mesma jornada que eu. Ah, sim. E quais foram os principais desafios, dúvidas, inseguranças que surgiram ao longo da elaboração da sua monografia? Então, a minha principal dúvida era se eu poderia escrever em primeira pessoa. Porque, como era um relato de experiência, teria momentos que eu teria que expressar as minhas percepções pessoais. E outro ponto que me gerou uma certa insegurança foi que tem alguns momentos bloqueios, sabe, em relação à escrita. Porque tinha dias que eu estava inspirada na escrita, outros dias não. E eu acho que faz parte, né, do processo. Sim. E sobre a questão, né, você já falou quem foi a sua orientadora, e como foi a escolha, né, do orientador, da sua orientadora, no caso, e como você desenvolveu esse relacionamento ao longo da orientação? Então, eu acabei escolhendo como orientadora a Valceia, e ela coordena o grupo de pesquisa que eu fiz parte. E nosso relacionamento ao longo da orientação de monografia ocorreu de forma bem tranquila. Na minha opinião, o aspecto que foi determinante para o sucesso e a superação das dificuldades nesse processo foi ter o apoio e um espaço para desabafar sobre meus medos, as minhas inseguranças.
porque a minha orientadora, ela me acalmava e me ajudava, assim, a prosseguir, né? Conforme eu disse anteriormente, eu tinha trancado monografia 2, aí por conta de medo mesmo, questões de pandemia, então, assim, muita coisa ao mesmo tempo, e ela foi, me tranquilizava, dialogava comigo, para poder eu retornar, né, no processo de escrita. É verdade, é muito bom, né? Você ter um apoio, alguém que insiste, que te ajude, né? Pra você não desistir, porque assim, quando você se sente sozinho, vem aquele medo de achar que não vai conseguir, é bom ter alguém que acredite, que te incentive a continuar, né? Também acho isso muito importante. O que, na sua opinião, caracteriza uma orientação acadêmica de qualidade? Você considera que recebeu esse tipo de apoio? Sim. Na minha opinião, para haver uma orientação acadêmica de qualidade, é necessário que tanto o orientador quanto o orientando tenham uma boa relação. Então, assim, eu posso dizer que eu tive muito apoio da minha orientadora, porque constantemente nos encontrávamos pessoalmente por conta do grupo de pesquisa. E então eu aproveitava esses momentos que a gente se encontrava para tirar dúvidas. E, além disso, a gente realizava encontros específicos para orientação. Então, eu compartilhava a minha escrita pelo Google Drive. E aí, minha orientadora, ela realizava comentário nas partes que precisava melhorar ou desenvolver mais. E, assim, eu ia fazendo as alterações ou acrescentando coisas de acordo com o que ela tinha pontuado. Ai, que bom. Você citou, né, que participou desses projetos. E como essas vivências impactaram a sua formação acadêmica e influenciaram na condução da sua monografia? Oi, você pode repetir, por favor? Desculpa. Que no início, né, da nossa entrevista você citou que participou de projetos de pesquisa dessa própria orientadora. E eu gostaria de saber como essas vivências impactaram a sua formação acadêmica e influenciaram na condução da sua monografia. Para mim foi positivo, porque estando no grupo de pesquisa, eu estava em contato não só com graduandos, assim como eu, mas também com mestrandos, doutorandos. E quando a gente participa de grupo de pesquisa, a gente, ao final de cada bolsa, a gente tem que apresentar um trabalho, participar de eventos para apresentação desses trabalhos. Então, assim, eu fui aprendendo, vendo outros colegas do grupo de pesquisa fazendo, e aí fui trilhando esse caminho. Então, eu achei que foi bem positivo para mim nesse sentido. Ana? Tá me ouvindo? Sim, tô assim. Sim. Então, foi algo que te ajudou bastante na escrita da monografia, nessas experiências para além das disciplinas obrigatórias, né, que você pegava, né? Porque ali você teve contato com outras pessoas que estavam com períodos à frente, né, do seu, tinham outras experiências a compartilhar com você. E você também foi construindo também, né? Uma escrita também, né, ali dentro desses projetos. Então, é muito importante. Também vejo que é muito importante isso na vida, nas nossas vidas, né? Porque eu percebo que só as disciplinas obrigatórias não são suficientes. Você também percebeu isso? Sim, mas eu tive também, além das obrigatórias, tinha as disciplinas eletivas, as optativas. É verdade. Eu fiz também o PULE, né, que é o Programa de Universalização de Línguas Estrangeiras na UF, o curso de inglês. Então, eu tive contato com graduandos também de outros cursos. Então, assim, o que eu pude aproveitar da minha experiência acadêmica, eu aproveitei. Verdade. E olhando retrospectivamente, qual é, na sua percepção, o sentido de ter realizado uma monografia ao final do curso de pedagogia? Então, ao meu ver, ter realizado a minha monografia foi importante para a minha formação profissional, porque assim eu acabei adquirindo, né, experiências durante a graduação que ajudaram na minha identidade docente. Então, assim, atualmente eu estou cursando pós-graduação de
pós-graduação, né, de especialização. E então o fato de ter construído essa identidade de professora pesquisadora acabou contribuindo para que eu pudesse avançar e construir novos caminhos acadêmicos. Entendi. E quais foram os principais aprendizados que você extraiu desse processo, tanto no campo do conhecimento teórico e metodológico, quanto no desenvolvimento de competências como pesquisadora? Então, eu aprendi... Pode sim, por favor. Quais foram os principais aprendizados que você extraiu desse processo, tanto no campo do conhecimento teórico e metodológico, quanto no desenvolvimento de competências como pesquisadora? Então, eu aprendi que ao iniciar um processo de escrita acadêmica, é necessário gostar da temática que você está escrevendo. E, se for possível, né, ter contato com o campo para pesquisar, porque, na minha opinião, ao escrever sobre as experiências vivenciadas, isso ajuda a fluir melhor a escrita. Então, quando eu ia escrever minha monografia, eu consultava meu diário de campo, e isso me ajudava muito a relembrar momentos que eu achava que era relevante mencionar na monografia. Então, essa experiência, ela tem impactado na minha vida, assim, na minha atuação profissional também, porque eu pretendo continuar escrevendo sobre as minhas experiências e minhas vivências de pesquisa. E conforme eu falei, né, eu estou cursando, na verdade até finalizei a minha pós-graduação em Educação Infantil e Desenvolvimento da Criança, e pretendo fazer um mestrado também que tem essa mesma linha de pesquisa, né, envolvendo a educação infantil, porque como eu estou trabalhando nesse segmento, eu acredito que será positivo me aprofundar nessa área de pesquisa. E como eu te disse, né, vivenciando essas experiências, tendo esse contato, acaba sendo melhor no processo de escrita. Flui melhor, né? Escrever o que você viveu, o que você viu. Eu concordo que flui melhor. Daí eu quero te parabenizar por todas essas conquistas que você já conquistou e está conquistando. Quero agradecer você também por ter compartilhado sua trajetória com a gente. Suas reflexões certamente vão contribuir para desmistificar, né, esse processo que muitas vezes é cercado de angústias, dúvidas, inseguranças. Muitas pessoas, né, põem na cabeça que acham que é uma coisa impossível, né, de se fazer. Eu quero agradecer você por ter topado participar, né, da entrevista, por ter compartilhado coisas tão importantes e ricas. E esperamos que esse episódio, né, essa entrevista que nós construímos aqui, ajude outros estudantes, né, até nós mesmos, né, que estamos participando desse trabalho, né, estamos fazendo monografia 1, estamos começando, né, engateando na nossa monografia, e ouvir você foi importante pra gente, sabe? Saber que acontece esse momento de desespero, de se sentir angustiado, às vezes se sentir desanimado, e faz parte também do processo, tudo isso faz parte do processo. Então, aqui fica o nosso agradecimento por ter participado, ter compartilhado as suas experiências com a gente. De nada, eu que agradeço, Ana Vitória, pelo convite. Espero que o processo de escrita de vocês na monografia flua bem. Espero que essa experiência de vocês acadêmica, embora surjam desafios, que vocês consigam superá-los. Muito obrigada. Um beijo, um forte abraço. Tchau, abraço, beijos.